Gia Genius, análise crítica do marxismo messiânico. O marxismo messiânico, Messianic Marxism, é uma teoria ou perspectiva que descreve a combinação do marxismo com o pensamento messiânico, no qual a história é vista como avançando em direção a um objetivo final de redenção ou salvação, semelhante à vinda do Messias na religião. Nesse contexto, o marxismo messiânico refere-se a uma forma de entender o marxismo que considera a revolução socialista e a construção da sociedade comunista como uma forma religiosa ou mística. O surgimento do marxismo messiânico teve origem na necessidade de dissolver o dilema da pós-modernidade. Especialmente na segunda metade do século XX, o surgimento do pós-modernismo refletiu as enormes mudanças culturais causadas pelas transformações políticas, econômicas e sociais do capitalismo, bem como a crise da cultura e dos valores contemporâneos. Para resolver essa crise, alguns filósofos ocidentais tentaram combinar o marxismo com o messianismo para encontrar uma proposta de salvação. Eles afirmaram que o marxismo possui uma heterogeneidade intrínseca, defenderam a desconstrução da grande narrativa do marxismo, proclamaram que o marxismo é uma espécie de declaração libertadora e messiânica e interpretaram o legado do marxismo como uma salvação apocalíptica. Por exemplo, Walter Benjamin, da Escola de Frankfurt, o neoliberal Arnold Toynbee, o desconstrucionista Jacques Derrida e o teórico pós-marxista Frederic Jameson são todos representantes do marxismo messiânico. Alguns até mesmo voltaram a perspectiva da salvação para a China. No entanto, a China não é o Messias do fim dos tempos. A razão pela qual a China trilhou um caminho diferente na resolução do paradoxo da modernidade não foi por ter transformado a teoria marxista em religião, mas por ter sempre mantido a característica materialista da visão histórica do marxismo. Portanto, interpretar o marxismo messiânico com base na visão histórica materialista, descobrir seus problemas e sua essência, é de grande importância para compreender a modernização chinesa a partir de outra perspectiva. A resposta do marxismo messiânico ao dilema humano e suas características ideológicas. Na sociedade altamente mecanizada construída pelo capitalismo moderno, a espiritualidade e a profundidade filosófica da sociedade enfraqueceram gradualmente, formando uma civilização fria e desprovida de humanidade. Para mudar o ambiente atual, o marxismo messiânico tenta resolver os problemas enfrentados pela sociedade humana com uma dimensão completamente diferente. Essa teoria se concentra na sociedade futura e apresenta características românticas e anticapitalistas. Ela acredita que o desenvolvimento da história levará à realização ou reconstrução do reino de Deus em algum momento no futuro. O marxismo messiânico tem características conservadoras e revolucionárias e desempenhou um papel importante no pensamento social europeu no final do século XIX e início do século XX. Buscando apoio teológico na história do desenvolvimento do pensamento de Marx. Em termos de visão de mundo e forma de salvação, o messianismo compara o pensamento de Marx com o apocalipsismo religioso, identificando pontos em comum entre os dois, com o objetivo de oferecer uma possibilidade de secularização da religião. Em primeiro lugar, em termos de visão de mundo, Marx, assim como a religião, criou um mundo de salvação universal. Através da análise de a ideologia alemã, Lovett comparou o reino espiritual de Hegel com o reino secular de Marx, considerando que Marx seguiu os passos de Hegel no esforço de estabelecer uma lógica histórica. O messianismo de Marx transcendeu a realidade e, às vezes, para manter a visão apocalíptica, ele chegou a ignorar o materialismo que ele mesmo enfatizava. Ele atribui o significado e a direção do desenvolvimento social à história, não a um pré-Cristo pagão e um pós-Cristo cristão, mas a uma divisão menos radical entre uma pré-história e uma história futura. Lovett acredita que, em termos temáticos, a comunidade no Manifesto Comunista tem uma marca messiânica evidente e, em termos práticos, é uma redenção religiosa universal e devota, uma atitude com um tom apocalíptico evidente. Ele compara o capitalismo ao destino da antiguidade e a comunidade futura ao Messias, o reino de Deus sem Deus. Compara a luta entre a burguesia e o proletariado ao caminho inevitável do velho mundo para o novo mundo, no qual o proletariado, como povo eleito, receberá privilégios e a missão de salvação, ressuscitará a dialética religiosa e dará as boas-vindas a uma nova era. Todo o processo histórico descrito no Manifesto Comunista reflete o esquema universal judaico-cristão de interpretação da história, ou seja, a história é uma história de salvação determinada pela vontade divina, que caminha em direção a um objetivo final significativo.
Em segundo lugar, em termos de realização, o messianismo tem o mesmo vigor revolucionário e político que o marxismo. Os messianistas acreditam que Marx foi influenciado pela revelação revolucionária, com o objetivo de derrubar o capitalismo e criar uma nova sociedade utópica para substituir a salvação de Deus. Lueich acredita que a visão de Marx sobre a exploração econômica em O Capital é uma crítica transcendental. A exploração continua sendo um julgamento moral e, se medida por algum conceito de justiça, é uma injustiça absoluta. Na narrativa da história mundial de Marx, ela é, sem dúvida, o mal fundamental da pré-história ou, nas palavras da Bíblia, o pecado original desta era. Não é apenas um fato econômico. A consciência utópica final e a firme crença na racionalidade desse objetivo são fatores-chave para motivar as pessoas a seguirem em direção à revolução. Uma vez que essa consciência utópica obtenha o apoio das massas, ela se tornará uma força poderosa com base real na história da humanidade. Na teoria da sociedade futura de Marx, o despertar da consciência de classe tem um papel crucial. Se o utopismo for organicamente ligado à consciência revolucionária, isso estimulará enormemente a criatividade e a proatividade humanas, transformando a exploração e a opressão atuais em esperança revolucionária. Na visão dessa corrente, a revolução oferece uma nova perspectiva intelectual para a conexão entre o pensamento utópico e o marxismo. 2. A lógica interna é a união entre o messianismo e o materialismo histórico. Os messianistas, com base em um quadro conceitual metafísico, apontam a relação de origem entre a visão histórica do iluminismo moderno e a teologia histórica do cristianismo. Marx foi influenciado tanto pelo iluminismo quanto pelo cristianismo em seus primeiros anos, e por isso sua visão histórica contém a crença judaico-cristã na salvação escatológica. Do ponto de vista ontológico, o ser humano é o sujeito da salvação, e a divisão entre a razão e a realidade produzida pelo homem moderno pode ser sintetizada pela natureza dialética do materialismo histórico, proporcionando a possibilidade de alcançar a salvação. Na introdução de A Origem da Trágica Situação Alemã em Crítica da Epistemologia, Benjamin propôs a forma monadológica da ideia, segundo a qual os monads individuais podem desempenhar um papel ativo através da reflexão profunda, da reflexão sobre a própria existência e experiência, e da participação nos processos sociais e históricos. Cada indivíduo tem o potencial de participar na transformação e no progresso da sociedade, realizando assim a possibilidade da salvação. Ele incentiva os indivíduos a participarem do processo de redenção histórica por meio da reflexão profunda, da percepção dos fenômenos sociais e da ação social ativa. Benjamin considera o conceito central do materialismo histórico como uma combinação do materialismo teológico e da monadologia, determinando a realidade e a historicidade das ideias por meio de fenômenos empíricos. Ao estudar eventos históricos fortuitos, ele destaca os princípios históricos gerais, fornecendo uma base teórica para a redenção da subjetividade humana. No plano epistemológico, a visão utópica da história de Marx tem um caráter teleológico religioso evidente. Em O Sentido da História, Dilthey considera que essa compreensão teleológica do início e do fim da história teve origem na doutrina judaico-cristã e, gradualmente, se tornou uma de suas características importantes. Derrida acredita que o pensamento de Marx contém uma busca idealizada e redentora da sociedade futura, um objetivo histórico idealizado que vê a sociedade futura como um estado final e bom. Essa visão reflete, em certa medida, a dialética do desenvolvimento histórico e a crença idealizada no futuro socialista do marxismo. Se há um espírito marxista que eu nunca pretendo abandonar, ele não é apenas uma atitude crítica ou cética. É agudo, acima de tudo, uma espécie de declaração libertadora e messiânica, uma espécie de promessa. Isso significa que as pessoas podem transcender a si mesmas, sem se limitar a nenhum dogma religioso ou crença metafísica, libertando-se de qualquer messianismo. No nível da lógica interna, messianismo e materialismo histórico são unificados. O marxismo messiânico acredita que a revolução pode subverter a continuidade da história, e essa subversão pode fornecer força real ao proletariado, tornando o povo escolhido de Deus e realizando o objetivo da mudança social. Em resumo, ele enfatiza a revolução como um meio para que o proletariado realize sua própria transcendência e mudança na história. Benjamin acredita que a história se cristaliza em um estado importante em certos momentos especiais. Nesses momentos, podemos compreender mais profundamente o destino da era atual e ouvir os gritos de socorro da história esquecida.
Ele enfatiza a importância histórica de momentos específicos, que podem nos ajudar a compreender melhor o presente e nos inspirar a mudar o curso da história com ações concretas. As pessoas podem coletar uma grande quantidade de fragmentos de memórias históricas, trazer o sofrimento do passado para o presente, tornar a situação da sociedade atual mais radical e, assim, ter esperança de remodelar o futuro por meio de ações revolucionárias. Não se trata apenas de usar a análise intelectual para alcançar a libertação da realidade, mas de realizar uma revolução política direta por meio das memórias e do despertar individuais, quebrando as convenções históricas e criando novas possibilidades. Em resumo, o marxismo messiânico tem as seguintes 3 características principais. Primeiro, do ponto de vista da lógica e da origem teórica, através da análise da história do desenvolvimento do pensamento de Marx, ele combina 2 ideologias diferentes para encontrar pontos em comum entre as 2 teorias. Segundo, do ponto de vista da salvação, ele explora a viabilidade do apocalipsismo nas dificuldades e catástrofes da realidade humana atual, enfatizando a destruição e a renascença da sociedade. Terceiro, com um tom radical, o futuro de que falam é o clímax de um longo processo histórico, o produto final de um período de intensa luta revolucionária, e a salvação da humanidade só será possível através de uma revolução completa. 2. Análise das deficiências do marxismo messiânico e a crítica de Marx ao apocalipsismo nos primeiros escritos. O debate e a discussão sobre o apocalipsismo na Alemanha concentraram-se principalmente nas décadas de 1820 e 1830, ou seja, durante o período em que Marx estudou na Universidade Friedrich Wilhelm, em Berlim. Na época, o professor Bauer, representante da jovem geração hegeliana, lecionava teologia e direito para Marx, incluindo o livro bíblico Isaías. O diploma de graduação de Marx pela Universidade de Berlim comprova isso. Semestre de verão de 1839. Isaías ministrado pelo SR, Bauer bacharel em teologia assistido. Isaías é um dos 3 profetas do cristianismo, os outros 2 são Jeremias e Ezequiel, e na interpretação cristã é frequentemente interpretado como aquele que profetizou o nascimento de Cristo. O estudo de Isaías por Marx, durante o período universitário, pode ser considerado uma evidência de seu contato com o apocalipticismo bíblico, e os marxistas messiânicos usam isso para provar que Marx provavelmente já havia sido influenciado por essa linguagem e pensamento apocalípticos antes de descobrir o materialismo histórico. Essa verdade é baseada na religião cristã ocidental. De Isaías a Marx, de Agostinho a Hegel, de Joachim a Schelling, a consciência histórica do cristianismo ocidental é determinada pelo tema do Apocalipse. No entanto, Lovett e outros ignoraram o contexto histórico em que Marx estudou Isaías, ou seja, a década de 1830 e 1840, que foi o auge do desenvolvimento da crítica bíblica. A crítica bíblica é um ramo da exegese cristã que utiliza conhecimentos modernos de história, linguística, filologia, arqueologia e outras disciplinas para examinar o contexto histórico da Bíblia. Ela se desenvolveu rapidamente a partir do século XVIII, tornando-se uma das principais disciplinas de estudo da Bíblia. Como um dos principais estudiosos da crítica bíblica da época, Powell criticou e reformulou os profetas e o apocalipticismo presentes na Bíblia. Portanto, sua abordagem a Isaías não foi de aceitação, mas de reflexão. Em sua obra Crítica da História do Evangelho dos autores do Evangelho Paralelo, ele negou a autenticidade histórica e a divindade do cristianismo através do significado literal e gramatical do texto, da verificação da sequência temporal e das relações mútuas dos evangelhos. Nessa época, Powell pregava a oposição ao juramento de que os indivíduos, na realidade, se submeteriam a uma força apocalíptica universal. Durante seus anos de universidade, Marx foi influenciado por Bauer, e por isso sua atitude em relação ao milenarismo não era tão favorável quanto a dos marxistas messiânicos. Por exemplo, em 1841, quando Marx estava preparando a proclamação do fim dos tempos, ele trocou ideias com Bauer. Nessa obra, Marx pretendia explorar a natureza revolucionária da filosofia de Hegel e, assim, promover o ateísmo. Ele criticou uma série de conceitos milenaristas, incluindo o messianismo. Marx acreditava que a mudança social era impulsionada por contradições internas da sociedade e pela luta de classes, e não por uma força messiânica misteriosa. Ele criticou a ficcionalidade das ideias religiosas apocalípticas e seu impacto negativo na reforma social, pois elas encorajavam as pessoas a esperar pela intervenção de forças externas, em vez de participar ativamente da mudança social.
Portanto, Marx não apenas rejeitou o apocalipsismo messiânico, como também o criticou. Ao explorar as origens do pensamento e da teoria de Marx, é possível comprovar que ele não aderiu ao quadro messiânico do Apocalipse ao desenvolver o materialismo histórico. Quando Marx estudou com Paulo, além de compreender a interpretação da crítica bíblica sobre os profetas hebreus, não havia nenhuma base que comprovasse seu apoio a essa tese teológica. Portanto, a teoria de que Marx foi influenciado pelo Apocalipse em seus primeiros anos não se sustenta. No entanto, alguns podem argumentar que, embora o pensamento de Marx não adote explicitamente uma visão histórica escatológica, essas ideias podem ter se infiltrado de alguma forma em seu pensamento. Podemos responder a essa questão a partir dos seguintes aspectos. Do ponto de vista da estrutura do pensamento de Marx, embora ele tenha entrado em contato com a teologia religiosa em seus primeiros anos, ele não seguiu as ideias teológicas. Pelo contrário, ele se dedicou a construir um sistema de pensamento incompatível com as premissas teológicas. Marx utilizou especialmente o método do materialismo histórico para criticar explicitamente essas visões religiosas, enfatizando a análise prática da sociedade, da economia e da história. Além disso, Marx também eliminou conscientemente as marcas religiosas em seus escritos. A fim de se livrar do caráter religioso e tornar seu pensamento mais independente, em 18 de dezembro de Louis Bonaparte, Marx criticou severamente o suposto socialismo com tom apocalíptico. Não importa se ele chora sentimentalmente pelo sofrimento da humanidade, se proclama o milênio de Cristo e o amor universal, se discorre com o humanismo sobre o espírito, a educação e a liberdade, ou se inventa vagamente um sistema. Durante a redação de A Ideologia Alemã, Marx se opôs conscientemente a esse tom apocalíptico utópico do comunismo inicial. Marx chamou esse método comunista de abstração não histórica, sem relação com a realidade, e criticou-as por seu forte complexo messiânico, dizendo que esse é um cristão devoto. Como ele fala de ressurreição, nosso grande mestre nos permite ainda ver seu estilo judaico mais explícito nas declarações da página 110. Em suma, no processo de desenvolvimento do pensamento inicial de Marx, não há evidências claras de que ele tenha apoiado a teoria messiânica do fim dos tempos. A proposição de que Marx tem características profundamente teológicas cristãs, não apenas em sua origem, mas também em sua estrutura, não pode ser comprovada. 2. O argumento não histórico contradiz a realidade histórica. No contexto em que o pensamento marxista é considerado imutável no mundo ocidental, os marxistas messiânicos selecionaram intencionalmente partes das numerosas obras teóricas de Marx que se encaixavam em sua estrutura teórica. No entanto, esse processo de argumentação apresenta falhas evidentes. Em primeiro lugar, o tratamento fragmentado dos clássicos de Marx ignora o contexto histórico geral e as características do pensamento de Marx sob a perspectiva da história do desenvolvimento. Eles consideram a análise do modo de produção histórico-social na crítica da economia política do período de maturidade de Marx como a base material da secularização messiânica, mas ignoram o processo de crescimento do jovem Marx e o contexto da crítica religiosa. Em segundo lugar, consideram a visão materialista da história de Marx como outra forma de expressão da especulação filosófica. O marxismo messiânico interpreta erroneamente o processo de resolução das contradições da sociedade capitalista por Marx como uma lógica especulativa abstrata no sentido teológico. Mas Marx defendia que a história era moldada pelas forças econômicas e sociais e que a consciência e o pensamento eram gerados a partir da existência social. Isso inclui a existência humana real, a prática produtiva, o trabalho, a divisão do trabalho e a construção da propriedade. É a partir dessa base que se estende a pesquisa sobre a consciência social, incluindo discussões sobre cultura, política e moral. Portanto, a visão materialista da história de Marx não é uma teoria teológica abstrata, mas um sistema de pensamento único formado por argumentos concretos e uma profunda percepção da realidade social. Em terceiro lugar, distorceu as características da visão materialista da história de Marx. Marx analisou o modo de produção e as relações de produção da sociedade capitalista de uma forma histórica concreta, buscando um caminho realista para a realização da missão histórica da libertação humana pela classe proletária. Essa análise em si mesma evidenciou a cientificidade e o caráter revolucionário da visão materialista da história. O marxismo messiânico equipara Marx a um filósofo histórico racionalista, enfatiza o papel da religião no desenvolvimento de seu pensamento histórico materialista e enfraquece a natureza dialética da visão materialista da história de Marx.
Em geral, o marxismo messiânico tenta aplicar o apocalipse secularizado ao quadro lógico da teoria marxista, o que destrói a integridade e a cientificidade do marxismo. Eles consideram o marxismo um logocentrismo metafísico, levando-o ao niilismo histórico. Eles tomam o juízo final e o profeta como palavra-chave do comunismo de Marx, filtrando a classe, o espírito crítico e o espírito de libertação do marxismo, levando o comunismo ao utopismo. 3. Reinterpretando o marxismo messiânico a partir da perspectiva da visão materialista da história. O marxismo messiânico associa o marxismo à religião ou ao misticismo, levando as pessoas a terem uma compreensão errônea sobre a mudança social e a teoria política. A análise dessa corrente sob a perspectiva da visão materialista da história pode ajudar as pessoas a compreenderem melhor o marxismo messiânico, evitando equívocos ou deturpações da teoria marxista, garantindo a interpretação e a divulgação precisas dos princípios fundamentais do marxismo e preservando a cientificidade e a praticidade da teoria marxista. Em primeiro lugar, o marxismo messiânico é, em essência, uma variante do finalismo religioso. Lowe e outros tentaram encontrar na teoria marxista uma base secular para a teologia religiosa. Eles consideravam a exploração como um julgamento moral, acreditando que ela era uma injustiça absoluta, sem perceber que a essência da exploração é a privação forçada da mais-valia dos membros ou grupos sociais que não possuem ou possuem poucos bens. A exploração é um reflexo das contradições da sociedade secular. O capital veio ao mundo, da cabeça aos pés, cada poro está pingando sangue e sujeira. Portanto, somente com a eliminação da propriedade privada e das classes é que essa exploração e opressão desaparecerão. Os marxistas messiânicos não consideram a história da humanidade como uma história de luta de classes, mas sim como tendo origem em uma existência universal sem diferenças, o reino de Deus, a ponto de, por fim, elevar o messianismo à força motriz da história, transformar o Messias em uma organização universal de santos, considerar o panteísmo e o apocalipticismo como a verdade última e o ponto final lógico do desenvolvimento. Em segundo lugar, o marxismo messiânico carece de revolucionariedade e praticidade. Eles se afastam dos conflitos de interesses econômicos reais e espiritualizam a história da humanidade, dependendo inteiramente de como os revolucionários aproveitam o momento certo para interromper o curso da história e iniciar uma nova era. Benjamin enfatizou que a revolução não é uma locomotiva, mas um freio de emergência, ou seja, interromper o processo ilimitado da modernidade para abrir espaço para um novo mundo. Ele enfatizou o papel da subjetividade humana na história, mas negligenciou as possibilidades e limitações econômicas. Porque, uma vez que o pensamento se afasta do interesse, ele inevitavelmente se expõe ao ridículo. No entanto, o ser humano não é dominado pelo espírito. A essência do ser humano é a soma de todas as relações sociais, e a manifestação do ser humano no plano espiritual é uma extensão da produção material, que tem um papel decisivo no desenvolvimento social. Além disso, a prática da revolução social é o critério para testar a correção do pensamento humano. Separar-se da base material para estabelecer um sujeito absoluto que transcende a história, o tempo e a linguagem. A redenção se torna uma palavra vazia, completamente separada da sociedade real. O paradigma de salvação defendido por Benjamin, que visa a síntese do milenarismo e do judaísmo-cristianismo, da filosofia irracionalista do fim do século e do marxismo, carece fundamentalmente de um ponto de apoio real. Mais uma vez, o marxismo messiânico se afastou da popularidade e da realidade. Para resolver problemas práticos, é necessário primeiro compreendê-los corretamente. Mas para compreender verdadeiramente os problemas práticos, é necessário também conectar o pensamento à situação real. Marx acreditava que o pensamento para a reconstrução da ordem real apenas fornecia um modelo teórico e que a chave para resolver os problemas estava em transformar as questões especulativas em questões reais. A desestruturação social, a falta de fé, a crise energética, os ataques terroristas e os novos riscos de conflitos étnicos causados pelo fluxo de refugiados são todos problemas reais externos, e o povo é forçado a lutar com ações concretas. Portanto, apenas uma mudança radical nas relações de produção é a única dimensão real para eliminar os dilemas da modernização. Os marxistas messiânicos temem o colapso da velha ordem internacional e, por isso, defendem veementemente a busca de condições para a coexistência e prosperidade de múltiplos desejos utópicos, a fim de resolver alguns problemas superficiais.
No entanto, falar vagamente sobre conceitos como renúncia ao mundo e salvação do mundo, sem se basear em fundamentos materiais reais, ainda impede que os problemas fundamentais do desenvolvimento nacional sejam resolvidos de forma definitiva. Por fim, o marxismo messiânico ainda não consegue se livrar da perspectiva da civilização ocidental avançada. Não podemos negar que a fusão entre o messianismo e o marxismo representa uma tentativa de resolver o dilema da modernidade para a humanidade. Através do marxismo messiânico, temos a oportunidade de interpretar a sociedade a partir da ilusão das mercadorias e da mitificação do mundo social. Essa orientação nos dá uma perspectiva única, permitindo-nos explorar em profundidade a história e as saídas do desenvolvimento econômico capitalista, a fim de revelar as falsidades e a impaciência existentes na sociedade. Mas essa tentativa ainda não consegue se livrar das amarras da teologia e da metafísica. Podemos ver que o marxismo messiânico, embora se esforce para evitar a tendência ocidentalocêntrica em sua visão apocalíptica e na compreensão da nova era, nunca incluiu em seu foco de pesquisa como romper o dilema oriental, porque toda a civilização pré-capitalista e oriental é apenas uma cópia, um referencial para a civilização ocidental aprender com as experiências e lições. Eles ignoram os problemas econômicos reais enfrentados pelos países orientais, preocupam-se com a destruição da ética social e do ecossistema causada pelo progresso tecnológico, negam os esforços desses países para promover o progresso tecnológico e os excluem dos contribuintes da civilização moderna. Embora tenham começado a refletir sobre os problemas da sociedade moderna, ainda é difícil livrar-se do pensamento ocidentalocêntrico. A crítica ambígua do marxismo messiânico ao capitalismo não passa, na melhor das hipóteses, de uma luta desesperada pelo retorno à teologia cristã.